Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal, eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre circulação dos vertebrados. Pessoal, deixa eu te passar alguns pontos antes de começar a aula. Primeira coisa, esse aqui é um novo formato que eu vou estar utilizando aqui de vez em quando para aulas de revisão. Então, isso aqui é uma aula de revisão para o Enem. Segundo ponto, por que esse formato? É um formato mais objetivo, né? A ideia aqui é que eu seja o mais objetivo possível, traga para você a maior quantidade de informação em um tempo bem curto. Então a ideia é aula objetiva, com muita informação em um tempo curto para que não fique cansativo, ok? Bom, então vamos iniciar. Circulação dos vertebrados, nós vamos estar falando apenas dos animais vertebrados. São eles peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Com base nisso, vamos iniciar aqui então. Vamos começar com os peixes. Como você pode notar, os peixes têm algumas características relacionadas ao que? A sua circulação. A circulação desse animal é uma circulação que vai acontecer num coração com duas cavidades. Está aqui, ó, duas cavidades. Então temos aqui a cavidade conhecida como o quê? Como átrio, tá? E a cavidade conhecida como ventrículo. A cavidade do átrio é essa cavidade superior, tá? E a cavidade do ventrículo é a cavidade inferior. E aqui tem um ponto importante. O sangue sempre entra no coração, repito, sempre entra no coração pelos átrios, tá? Então agora anota isso. E sempre sai do coração pelos ventrículos. Como você pode notar as setas, ele está entrando aqui ó, no átrio e está saindo pelo ventrículo, tá? Isso significa dizer que a circulação desses animais é uma circulação simples. O que é uma circulação simples, prof? É porque o sangue só passa uma única vez no coração. Isso mesmo, apenas uma vez, tá? E a hematose ela vai acontecer a nível de brânquias. Tá? Mas o que é hematose? Hematose é a troca de gases. É quando o oxigênio entra no corpo desses animais e o gás carbônico é eliminado. Então, esse processo de entrada do oxigênio e saída do gás carbônico vai acontecer aqui, ó, nas brânquias. Tá? Como é que isso vai acontecer? Dá uma olhadinha nesse desenho que eu coloquei aqui embaixo. A água vai entrar nesse animal pela boca. Tá? Pela boca. Vai passar então pela boca e vai sair por aqui, ó, nessa região, desses dois buraquinhos que tem dos dois lados da cabeça, que a gente chama de guelras. Tá? Só que essas guelras também são chamadas de brânquias. Então, querendo ou não, a água obrigatoriamente entra pela boca e sai pelas brânquias. Então, quando ela sai pelas brânquias, as brânquias vão filtrar o oxigênio. Isso mesmo. Vão filtrar o oxigênio. E vai colocar esse oxigênio na circulação. Está aqui, ó. Aí joga para quê? Para a circulação, por exemplo, para a aorta. Aí a aorta vai distribuir isso para onde? Para o corpo desse animal. Então todos os tecidos vão receber o oxigênio. Quando ele volta do corpo para o coração, como você pode observar aqui nessa seta em azul, tá? Ele vai voltar o quê? Rico em gás carbônico. Então o gás carbônico vai entrar, é o momento em que ele entra, tá? No coração. E aí então vai passar pelo átrio, vai passar pelo ventrículo e volta a circulação a acontecer, fecha a circulação. Então, o que você está vendo em vermelho aqui é o que nós chamamos de sangue arterial. Tá? O que é um sangue arterial, prof? Um sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, por isso que ele vai distribuir para o corpo. E aqui em azulzinho é um sangue venoso, tá? Esse venoso, quer dizer o quê? Que ele é rico em gás carbônico, tá? Ok? Então, guardem essas informações, pois é baseado nesses pontos, nessas informações que eu acabei de destacar aqui, que as questões geralmente são formuladas. Passando para o próximo grupinho de animais, vamos lá. Nós temos aqui agora os anfíbios. Lembrando que os anfíbios são animais que vivem tanto dentro da água quanto fora da água, tá? Então, nós temos aqui algumas particularidades. Então, a primeira coisa, esse animal tem uma hematose a nível pulmonar quando adulto. Repito, quando adulto, tá? Quando adulto, a respiração dele é pulmonar. Então, esse é um ponto importante. O coração desses animais tem 3 cavidades, como você pode notar. Eu vou te mostrar aqui no desenho agora. 3 cavidades. Temos aqui o átrio direito, aqui o átrio esquerdo e aqui o ventrículo, tá? Um único ventrículo. Isso mesmo que você está vendo. Tá? E no caso dessa circulação aqui, é uma circulação dupla. Olha que bacana. Diferente dos peixes, que era uma circulação simples, aqui é uma circulação dupla. O que isso quer dizer? Que o sangue, tá? Ele vai passar aqui, ó. O sangue vai passar 2 vezes
pelo coração. Isso mesmo, 2 vezes. Ou seja, se você notar, esse lado aqui, ó, tá vendo? Está em azul, é onde circula o sangue venoso no corpo desse animal. E esse lado aqui, ó, em vermelho, é onde circula o sangue o quê? Né? Arterial, sangue rico em oxigênio. Eu já te disse que sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico e o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Só que tem um detalhe, como ele só tem um único ventrículo, significa dizer que vai haver o quê? Vai haver uma mistura, tá? Mistura do sangue desses animais. Como assim uma mistura? O sangue oxigenado e o sangue venoso, eles vão se misturar nessa região aqui que é chamado ventrículo. Então isso permite a gente classificar a circulação desse animal como uma circulação incompleta. Espera aí, prof. Então, quando eu digo que a circulação é incompleta, é porque há mistura de sangue venoso com sangue arterial? Exatamente. E ela vai acontecer a nível de ventrículo, como vocês podem ver aqui, tá? Outra coisa importante, quando eu disse que a circulação era dupla, porque ela passa 2 vezes pelo coração, lembra? Nos peixes, passa uma única vez só. E como é que foi classificada? A circulação simples. Aqui a circulação é dupla, porque ele passa 2 vezes. Ou seja, se a gente seguir as setas aqui, ó, o sangue vem oxigenado, tá vendo aqui? Ó, oxigenado dos pulmões, entra aqui ó, no átrio esquerdo, vai para o ventrículo, sai do ventrículo, oxigena o corpo, volta agora com sangue venoso, entra no átrio direito, passa para o ventrículo e volta para o pulmão. Então ele passou 2 vezes, passou na ida e na volta. Então como passou 2 vezes no coração, a circulação ela é dupla, tá? Ok? Anotou aí? Outra coisa importante para a gente encerrar isso aqui, né? A circulação pulmonar é uma circulação menor, tá? Você vai colocar como uma circulação menor, que a gente chama de quê? Né? Pequena circulação. O que é a pequena circulação? É isso aqui, ó. É quando o sangue está aqui no átrio direito, passa para o ventrículo, sai do ventrículo, vem para o pulmão, do pulmão vem então para o átrio esquerdo e para o ventrículo. Fecha. Fechou? Circulação, né? Pulmonar, pequena circulação. Agora, quando você tem essa circulação que eu vou narrar para vocês agora, ó, você tem aqui, ó, o sangue vem do corpo, entra no átrio direito, passa para o ventrículo, do ventrículo vai para o pulmão, aí é oxigenado, aí sai dos pulmões, entra no átrio direito, sai do átrio direito, né, vem para o ventrículo, do ventrículo vem para o corpo e volta para o coração. Olha como é muito mais longa, né? Então é chamada circulação que sistêmica. Essa circulação sistêmica é também chamada de grande circulação. Então aqui é grande, né? Aqui é grande. Opa! Aqui nesse caso é uma grande circulação, ou seja, então você chama de circulação sistêmica ou grande circulação. Então aqui é grande, certo? Ok, galerinha? Então vamos dar aqui segmento e vamos passar agora para os répteis. No caso dos répteis, gente, aqui nós temos muita informação, tá? Fica atento, porque aqui tem detalhes importantes que o vestibular já cobrou e muitas das vezes, quando esse assunto volta a cair, réptil sempre está presente nas questões. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai notar aqui, a hematose ela é pulmonar, ou seja, a hematose, como você já viu anteriormente comigo aqui, é a troca de gases, é a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico que vai acontecer a nível de alvéolos pulmonares, então vai acontecer dentro dos pulmões. Esses animais também possuem o quê? Olha aqui, ó, 3 cavidades. Olha aqui, ó. Temos aqui o átrio direito, desse lado o átrio esquerdo e também um único ventrículo. Ou seja, igualzinho, né, os animais anteriores, ou seja, aqui, ó, os anfíbios. Tá? A circulação é dupla e fechada. Tá? O que é uma circulação dupla e fechada? Dupla porque passa 2 vezes pelo coração, lembra? Né? Vem do pulmão, aí entra aqui, ó, no átrio esquerdo, vai para o ventrículo, aí oxigena o corpo, volta, entra no átrio direito, ventrículo, do ventrículo então vem para o pulmão. Fechou. Temos uma grande circulação e significa que passou 2 vezes pelo coração, então é uma circulação dupla. Fechada, por quê? Porque o sangue circula dentro de vasos fechados, igual o que acontece, por exemplo, com a gente. Tá? Aí de repente passa pela sua cabeça, prof, você não falou dos outros animais se a circulação era aberta ou fechada. Então anota aí, ó, a circulação é fechada em todos, tá? Nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, ou seja, nas aves e nos mamíferos. Então guarda essa informação.
E a circulação é incompleta. Como assim, prof? O que é incompleta mesmo? Não lembro. Incompleta é quando o quê? É quando há mistura, tá? É quando há mistura de sangue. É quando o sangue vai se misturar em algum local. Tá, mas vai se misturar onde, prof? Vai se misturar aqui, ó. Vai se misturar justamente nessa região aqui que é chamado o quê? Ventrículo. Então, aqui na região do ventrículo vai haver a mistura sanguínea. Tudo bem? Agora, presta atenção no que eu vou te informar nesse momento, tá? Lembra que eu disse que os répteis têm algumas particularidades? Então, essas particularidades eu vou te mostrar agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse desenho, eu estou trazendo aqui o coração dos répteis em geral, que é esse coração que eu coloquei primeiro aqui, tá? Só que aqui, ó, você vai notar que tem um coração dos crocodilianos. Os crocodilianos, eles são diferentes, ou seja, os crocodilianos são a exceção aqui nesse caso, tá? Por que exceção? Eu vou te mostrar agora. Primeira coisa que você vai notar é que os crocodilianos, eles não possuem 3 cavidades, eles possuem 4 cavidades, né? 4 cavidades no seu coração. Então já está aí a primeira diferença, tá? Eles têm 2 átrios, ou seja, um direito e um esquerdo, e 2 ventrículos, um direito e um esquerdo. A outra característica interessante aí é que esse animal tem o quê? Né? Ele tem o que nós chamamos de circulação, né, incompleta fora do coração. Espera aí, prof, não entendi. Então quer dizer que fora do coração ela é incompleta, há mistura de sangue, mas dentro do coração ela é completa? Exatamente, pessoal. Dentro do coração, o sangue venoso não se encontra com o sangue arterial. Então é uma circulação que não vai se encontrar dentro do coração. Agora, fora do coração, existe uma região que eu vou te mostrar daqui a pouco, onde o sangue venoso e o sangue arterial vão se encontrar. Então, mesmo nos crocodilianos, repito, mesmo nos crocodilianos, a circulação continua sendo o quê? Continua sendo, né, uma circulação incompleta, ou seja, com mistura de sangue, tá? Mesmo com 4 cavidades. Agora, que região é essa onde o sangue venoso e o sangue arterial nos crocodilianos vão se encontrar fora do coração? É essa região que você está vendo aqui embaixo, ó, o forame de Paniza. Esse forame de Paniza é essa região aqui, ó, tá vendo? É onde ocorre a comunicação entre vasos. Que vasos? Aqui vai acontecer, né, a comunicação entre vasos que irrigam o quê? O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Como você pode ver aqui, ó, é uma artéria pulmonar e uma artéria aorta. Nessa região aqui, ó, como você pode perceber no desenho, a artéria pulmonar ela cruza com a artéria aorta nessa região. Então, aqui nessa região é que vai acontecer a mistura sanguínea. Então, não é dentro do coração, é fora, sacou? E essa região é a região chamada de forame de Paniza. Então, aqui, ó, nesse septo, que septo? Essa abertura aqui, ó, nessa região, essa abertura ela não continua. Então, aqui é que ocorre a que nós chamamos de mistura sanguínea. Então, guarda essa informação, ela é muito importante, já foi cobrada e ela pode voltar em questões novas. Fechando aqui, ó, nós temos aves e mamíferos. Olha a gente aí, tá? No caso das aves e mamíferos, nós temos algumas particularidades, por isso que eu coloquei os dois juntos aqui, porque tudo que eu falar sobre um vai valer para o outro também, tá? Então, a primeira coisa, a hematose, ou seja, a troca de gases, é a nível de pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, tá? Nosso coração das aves tem 4 cavidades. Temos aqui átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A circulação ela é dupla, ou seja, ela passa 2 vezes pelo coração, certo? E a circulação ela é completa. Isso aqui é legal. Completa significa dizer o quê? Que não há mistura sanguínea, tá? Não há mistura sanguínea, ok? Então, se não há mistura sanguínea, significa dizer que você, em nenhum momento nas aves, que em nenhum momento nos mamíferos, o sangue venoso vai se encontrar com o sangue arterial e ele vai se misturar. Isso não existe nesses dois grupos de seres vivos, aves e mamíferos, tá? Anota isso aí. Ou seja, isso traz qual benefício, né? Qual o benefício de você ter um sangue que não se mistura? A grande eficiência de oferta de oxigênio para os tecidos. Então, peraí, prof, deixa eu ver se eu entendi. Se não há mistura sanguínea, ou seja, sangue venoso e sangue arterial não se encontram em nenhum lugar nesses dois grupos de animais,
Significa que a quantidade de oxigênio que vai chegar no tecido é maior? Exatamente. A eficiência e a oferta é muito maior. Então, peraí. Significa então que quando há mistura sanguínea, essa oferta é menor, essa eficiência ela é menor? Exatamente. Então, faz esse comparativo e anota. Quando há mistura sanguínea, a oferta de oxigênio para os tecidos ela é menor. Então, a eficiência é menor. Tá? Então, quando não há essa mistura sanguínea, como no caso das aves e mamíferos, aí a oferta de oxigênio é muito maior, a eficiência nos tecidos será muito maior. Então, isso é muito importante. Beleza? Com base nisso, dá uma olhadinha aqui. Ó. Separei umas questões para a gente poder trabalhar o que a gente viu agora. Então, está aqui. Ó, um estudante estava analisando um coração de um avestruz e disse ao seu colega que esse coração era mais parecido com o coração de uma rã do que com o coração de um coelho. Lembrando que rã é um anfíbio e coelho é um mamífero. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que explica corretamente por que a afirmação do estudante está incorreta, ou seja, a questão já passa para a gente que está errado. Claro, coelho é um mamífero, rã, né? No caso aqui é o que? É um anfíbio. Nós vimos que tem muita diferença entre esses dois grupos de animais. Tá? Então vamos analisar as questões. Alternativa A. O coração do avestruz é mais semelhante ao do coelho, pois ambos apresentam 3 cavidades. 3 cavidades? Não. O mamífero tem 4 cavidades, então aqui já está o erro. B. O coração do avestruz é mais semelhante ao do coelho, pois o coração das aves e dos mamíferos apresentam 4 cavidades, enquanto que o dos anfíbios apresentam 3. Bom, tem aqui um outro erro, né? O coração do anfíbio apresenta 3 cavidades, certo? Então tem diferença aí também. O coração do avestruz é mais semelhante, né, ao do coelho, pois os dois possuem 2 câmaras ocas e possuem apenas uma cavidade, enquanto que os anfíbios é um coração que apresenta 2 cavidades distintas. Está errado, não tem 2 câmaras. 2 câmaras significa dizer, né, que teriam 2 cavidades. Exemplo, 2 átrios. Não, o coração de mamífero tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Tá? D de dado. O coração do avestruz é mais semelhante ao coração do coelho, pois tanto as aves quanto os mamíferos possuem coração com 5 cavidades. Nenhum animal citado nessa aula tem 5 cavidades, certo? O coração do avestruz o coração do avestruz não se assemelha a nenhum coração citado, pois apenas as aves possuem coração com 2 cavidades. Então, está errado aqui também. Você conseguiu perceber aonde nós temos que marcar a alternativa correta? Então dá uma olhada. Olha lá. Ó. Nesse caso aqui, a alternativa B de bola. Mais uma. O sistema circulatório dos vertebrados mostra uma evolução ocorrida entre os grandes grupos. Na maioria das espécies de cada grupo, há um padrão na divisão das cavidades do coração. Isso pode ser confirmado na frase, vamos lá. Nesse caso, galerinha, para ficar bem claro para você, a frase que você deve marcar é a alternativa B, novamente. Por quê? Porque o coração dos anfíbios tem 2 átrios e 2 ventrículos. Ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial nesse último, ou seja, nos ventrículos. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido. Então eu tenho só um pedido a fazer a você, tá? Deixe seu like, inscreva-se no canal, comenta se você gostou da aula, compartilha para todo mundo. Eu aguardo vocês numa próxima aula. Valeu! Grande abraço!